Segundo o IBGE, o Brasil conta com aproximadamente 30 milhões de idosos. E desse grupo, cresce o número de pessoas que precisam de cuidados especiais. Geralmente, quem abraça essa nobre causa é um cuidador familiar. No programa de hoje, você confere duas histórias de dois filhos que entenderam que ao longo da vida receberam o cuidado de seus pais e que agora é tempo de cuidar deles. Então, eu faço parte de uma grande família, nós somos 8 irmãos. Minha mãe, Elisa, hoje está com 86 anos. E ela ficou viúva muito cedo, com 38 anos, e deu conta de criar e cuidar dos 8 filhos, todos super bem formados. Hoje ela tem 22 netos e 9 bisnetos. E com o tempo, quer dizer, foi com alguns problemas de saúde física, ela começou a ter algumas limitações e, de uma hora para outra, uma mulher super independente, que morava sozinha, começou a precisar de ajuda, acompanhamento e supervisão dos filhos. E isso foi um grande desafio para a gente, porque cada um estava tocando a sua vida, né? Todo mundo com as suas responsabilidades, com seus filhos, cuidando, levando a vida da melhor forma possível, sempre interagindo com ela, acompanhando a rotina dela, mas de repente a gente começou a ter que gerir a rotina de cuidados dela. Cuidado entrou na minha vida como entra na vida de todo mundo, quase que de repente, né? Você não se dá conta, né, que os pais estão envelhecendo e aí de um dia para outro você se vê despreparado, tendo que cuidar de alguém. E as reações são as mais variadas possíveis, né? Tem pessoas que se apavoram, né, diante de uma tarefa tão complicada e aí, né, enfia a cabeça embaixo da cama, né? Às vezes não é porque são insensíveis, é porque é difícil mesmo, né? Despreparo, né? Despreparo. Tem outras pessoas que por temperamento também diz que tem que cuidar e é uma responsabilidade que assume. E de repente eu me vi num mundo completamente solitário, porque eu estava numa fase da minha vida onde as pessoas falavam de crianças e de pré-adolescentes, elas não falavam de pais velhos e precisando de cuidado, né? Eu não tinha com quem trocar ideia, eu não tinha irmãos e eu não tinha amigos à minha volta com os pais idosos e precisando de cuidado. Então foi uma fase muito difícil. Não, a gente é super unido, toda a história nossa de vida, né, pelo fato da minha mãe ter ficado viúva muito cedo, criou uma união muito grande entre a gente. Então, não teve nenhuma DR, mas teve muita discussão de qual é a melhor solução, como é que a gente pode apoiar a nossa mãe nessa etapa da vida. Leônidas e Marta. 2 filhos, em contextos diferentes, mas com pontos em comum em suas histórias. Ambos assumiram o papel de cuidar de seus pais na fase da velhice. Eu sou filha única, né, e era professora universitária da Universidade Federal da Paraíba e vim para o Rio fazer doutorado com 30 e poucos anos. E aí, né, eu não me preocupava com nada, a não ser com as minhas filhas. Eu tenho filhas pequenas, né, com a minha carreira, eu era ainda jovem. E meus pais eram autônomos, né, eu não precisava me preocupar com eles, eles eram independentes, né, viviam em João Pessoa, eu morava aqui no Rio, era aquele mundo maravilhoso. E aí, de repente, quando eu tinha 40 e poucos anos, o meu pai teve um AVC. E aí eu comecei a ter que dividir com a minha mãe a tarefa de cuidar um pouco dele. Ela era a cuidadora familiar principal. E com 1 ano e meio depois que ele teve o AVC, ela morreu de câncer. E aí eu fiquei com meu pai com o AVC, né, já toda a parte cognitiva comprometida, né? E na casa deles em João Pessoa morava ele e Neném, essa minha babá, que era mais ou menos da idade dele, né? Mas era uma pessoa com limitações. Ela teve um problema de aprendizagem, nunca conseguiu aprender a ler.
Então, o nível cultural dela era diferente, né? Era uma pessoa com quem eu dividia toda a preocupação e o carinho com meu pai, né? Ela mais ou menos administrava as enfermeiras, via se elas estavam tratando bem, mas ela não podia efetivamente assumir o lugar da minha mãe no cuidado com meu pai. Ela chegou, eu tenho 65 anos, ela chegou há 67 anos atrás. Então, ela foi parte da família e acompanhou toda essa trajetória, desde o meu nascimento, né? Casei, saí de casa, arrumei meu trabalho, minhas filhas nasceram, fui morar fora e ela continuou lá com meus pais. Na realidade, ela foi mais babá deles do que minha, né? Porque eu vivi 20 anos e ela passou mais 40 com eles, né? Essa fase durou, eu acho que meu pai ainda viveu 5 anos depois do AVC. E aí, quando ele morreu, né, eu falei, bom, agora tudo ficou mais simples, porque eu fecho a casa, a neném vai morar comigo, ela me adora, né, ela vai morar comigo. E quando eu fui falar com ela isso, ela falou, não, de jeito nenhum, não vou sair da minha casa, Deus me livre, eu não entro num avião nem morta, eu não vou morar naquela cidade violenta que é o Rio de Janeiro, eu não queria ir de jeito nenhum. E aí eu topei experimentar, porque ela tinha autonomia física, né, eu topei experimentar. Ela ficou com empregada em casa e eu ligava todo dia, era eu que me encarregava de toda a parte de tomar conta da casa, consertar a casa, tratar de levar para o médico, mas ela ainda era fisicamente autônoma. E isso durou algum tempo até que ela caiu. Então tiveram várias soluções, né? Então, no primeiro momento, ela morava num sítio a 40 quilômetros de distância dos filhos, era onde ela se sentia feliz, foi a casa que ela construiu, tinha o jardim dela, então era um negócio que era dela, né? E tirar ela de lá era uma decisão difícil, porque é ali que ela se sentia feliz. Mas aos poucos a distância começou a preocupar, e aí a gente resolveu trazer ela para mais perto da gente, num apartamento, mas tentando manter a independência dela, porque ela sempre foi independente e ativa. Mas aí depois ela acabou tendo uma queda, a gente começou a ficar mais preocupado. Aproximadamente 30% dos indivíduos com mais de 65 anos de idade caem ao menos uma vez por ano. Pessoas de todas as idades apresentam sim riscos de sofrer quedas. Porém, para os idosos, elas possuem um significado muito relevante, pois podem levá-los à incapacidade, injúria e até à morte. O desafio que o cuidador familiar enfrenta muitas vezes é o da resistência do idoso, que agora está dependente de cuidados, mas quer que a sua opinião seja levada em conta. Muitos querem continuar em suas casas, vivendo normalmente a sua rotina. E agora, como agir nessa situação? Mas ela continuou lúcida, não queria de jeito nenhum sair de lá. E aí fomos combinando e eu fui experimentando como é que seria esse cuidado à distância. Fui formando uma rede e aí a solução que me apareceu foi essa daí. Então, você precisa morar perto de pessoas com quem eu possa contar, né? Não para tomar conta, né? Porque os cuidadores tinham, mas eu precisava, né? Eu precisava de uma rede de apoio, né? Precisava tirá-la do isolamento, né? Ela morava numa casa, era muito isolada, então num edifício eu achei que ela podia descer, ia ver crianças e foi assim. Fizemos um acordo que ela ia passar o verão. Se ela gostasse, ela ficaria. Aí ela ficou. Foi uma experiência interessante, porque eu comecei a cuidar, e talvez pela minha formação de professora, eu comecei a encarar aquilo como sendo um problema a ser resolvido, né? E sair em busca de várias soluções. E aí teve um segundo momento em que a gente decidiu de trazê-la para mais perto ainda. 2 irmãos moravam aqui no bairro de Botafogo, e a gente falou, vamos procurar um apartamento em Botafogo, que aí todo mundo visita todo dia. E a gente acabou também convencendo ela não queria, certamente, porque ela sempre foi independente. Ela não queria, mas a gente conseguiu convencer ela a ter uma equipe de cuidadoras 24 horas acompanhando ela. E teve um período que ela ficou nesse apartamento com uma equipe de cuidadoras, a gente começou a perceber que ela começou a ficar um pouco deprimida, porque era muito fechado.
E aí, desde fevereiro do ano passado, a gente teve a oportunidade de encontrar um apartamento um pouquinho maior e a gente fez o convite para ela morar com a gente e hoje ela está morando com a gente e aí mudou, o astral é outro. Na nossa casa mora eu, minha esposa Ana Paula, minha filha, nossa filha Sofia, a minha sogra, mãe da Ana Paula, Manuela, e agora a minha mãe também morando com a gente, todo mundo numa mesma casa. E aí, para ela foi ótimo e para a gente tem sido uma experiência fantástica, né? Esse processo todo. Quando se fala sobre cuidados com a pessoa idosa, cada família tem a sua história e a sua realidade. Esse é um momento importante que exige união familiar, de amigos e boas conversas para se chegar em decisões que beneficiem principalmente quem está recebendo os cuidados. Isso foi uma decisão. A gente chegou a cogitar essa possibilidade de levar ela para uma instituição de longa permanência. E aí foi bem legal também que os irmãos juntos foram visitar e aí juntos tomaram a decisão que não era a melhor opção naquele momento. E aí foi aí que a gente tomou a decisão de pegar um apartamento e ficar com uma equipe de cuidadores. Então, eu acho que é um processo de vida, a gente está aprendendo. Então, por acaso, na nossa família, a gente encontrou uma solução, que foi trazer ela para morar com a gente. Isso foi bem legal, né? Mas a gente sabe que a realidade das famílias é muito diferente, às vezes é muito difícil. E aí as instituições de longa permanência podem ser uma boa solução também para ajudar as famílias. Né? Cada caso é um caso. Eu gosto de repetir uma coisa que eu li uma vez, né? Eu falo sempre que me perguntam tem um provérbio aí que diz que é preciso uma vila para cuidar de uma criança, né? Para você criar uma criança é preciso de uma vila. É preciso uma vila também para você cuidar de um idoso. Então o meu primeiro conselho é não tente fazer sozinha. Monte a sua rede, né? Tem muita coisa que você não precisa levar tanto tempo aprendendo, né? Você pode aprender com essas pessoas da rede, né? Então, montar essa rede, descobrir como é que você vai trazer pessoas para essa rede, porque tem coisas que você traz com dinheiro, né? Você paga a cuidadora, você paga o médico, né? Mas você não pode pagar uma criança do seu prédio para ir conversar 10 minutos com o seu pai. Você tem que montar esse ambiente, a casa tem que ser agradável, você tem que botar bala, bombom, tem que ter um sorvete na geladeira, você tem que fazer esse tipo de conexão, né? E às vezes é complicado, porque no meu caso não é tão complicado, porque eu tinha um vínculo afetivo. Neném não é minha mãe, era minha babá, mas ela construiu uma relação de afeto comigo. E ela é uma idosa, né? Ela é toda bonitinha, assim, parece Rainha Elizabeth, é muito cheirosinha, vaidosa, é alegre, não é às vezes as pessoas ficam velhas e ficam muito ranzinhas, irritadas, não é nada disso. Então, eu tenho sorte, mas você precisa dar o clique, né? Você precisa, né? Se o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe foi complicado, em algum momento você precisa, né, passar a régua e dizer, não, daqui para frente pode ser diferente, porque vai ser muito difícil depois você lidar com essa recordação de que você não fez alguma coisa que você poderia fazer, principalmente se você ficar velha. Com a maior expectativa de vida da população, a convivência entre gerações tem ocorrido por mais tempo, o que promove mudanças nas relações, principalmente entre pais e filhos. Cultivar um relacionamento saudável pode ser fundamental nessa fase de cuidado. Então, essa questão da parte cognitiva, a gente tenta o tempo todo tentar não intervir, tentar sempre que ela mantenha a autonomia para cuidar e tomar as decisões todas do que ela pode ainda fazer. Então, tudo que é relacionado às questões dela, eu sempre pergunto para ela, quero saber a opinião dela. Então, toda a parte financeira dela sou eu que gerencio, mas eu converso com ela sobre tudo que eu estou fazendo.
a questão de medicamentos, por exemplo. É ela que sabe o horário dos medicamentos dela. Hoje em dia, por exemplo, o que a gente já fez uma adaptação? Eu preparo a caixinha de medicamentos para ela uma vez por semana. E aí todo dia ela vai lá, pega no horário certo o medicamento dela e toma no horário certo. E eu não fico monitorando ali se ela tomou ou não tomou. Eu acabo só acompanhando isso uma vez por semana quando eu preparo a caixa de medicamentos para ela. Aí eu vejo, ó, esse dia aqui ela não tomou. Aí eu converso com ela, ô mãe, aquele dia você não tomou o medicamento, o que foi? Ah, foi porque eu fui almoçar na casa do meu filho e aí lá na festa, tudo conversando com eles, acabei esquecendo de tomar. Então não é para a gente ficar limitando e querendo definir regras para ela. Ela tem que viver a vida dela do jeito que ela sempre quis viver, né? Bom, e aí tem a parte emocional, porque às vezes as relações são difíceis, né? De relações muito conflituosas e coisa e tal, tá? É bom também encontrar uma saída, né? Porque elas não sumirão no momento em que seu pai envelhecer. Às vezes elas se agravam, né? Nascimento, crescimento e envelhecimento fazem parte do processo natural de qualquer família. De que forma estamos nos preparando para isso? Eu acho que você tem que pegar o seu exemplo. Você tem que se projetar para o futuro e ver, eu vou querer viver quanto tempo? Você acha que você vai conseguir chegar lá de que forma financeiramente? Então tem que se preparar, não tem jeito. Você tem que de alguma forma, fazer algum tipo de planejamento para ter aproveitar o envelhecimento. As coisas boas do envelhecimento, para você aproveitar, você vai ter que ter segurança financeira. Então você tem que começar a projetar. Eu estou com 55 anos, como eu me cuido e tudo, eu tenho certeza que eu vou chegar a 90, 100. E eu tenho que parar para pensar o seguinte, como é que eu vou chegar a 90, 100 com o custo de vida de um idoso? Então isso é uma preocupação, que a gente tem que ir trabalhando isso e tentando encontrar a melhor solução. Dinheiro não é tudo, mas é um elemento importantíssimo disso aí, porque você não vai ter uma rede de cuidadores voluntários que dê conta, cuidadores profissionais voluntários que dê conta de todo o cuidado que teu pai precisa, né? Então, a velhice é cara, a velhice é muito cara. Então, alguém que tem 40 anos e tem um pai de 70 e começa a ver isso aí, eu sugiro que é bom começar a se organizar e a começar a pensar no custo da velhice, né? Quanto custa um cuidador, né? Que estrutura vai ser necessária, como é que vai ser, né? Porque qualquer solução hoje é cara, né? Você manter um idoso com cuidado 24 horas dentro de casa é caro. Você botar numa instituição de longa permanência, é o nome novo dos velhos asilos, né? É muito caro. Então, são despesas que eu acho que a classe média não consegue dar conta, né? Então, é bom ficar atento e tentar encontrar uma solução, né? Às vezes tem pai que é muito perdulário, então tem que ver como é que estão as economias dos pais, né? Com jeito, obviamente, porque você tem que se preparar. Então, meu conselho é esse, pense sobre a velhice e do lado prático da velhice. Talvez uma pessoa sozinha não vá se conscientizar, mas eu acho que a sociedade, a comunidade, aos poucos a gente tem conversado muito isso nos grupos de envelhecimento que a gente participa, que são várias coisas acontecendo que a gente percebe que parece que as pessoas não acordaram para o ritmo do envelhecimento da população. Então tem muita coisa acontecendo que você fala, peraí, tá desincronizado, né? O envelhecimento está numa velocidade e a sociedade está numa outra diferente, não percebendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu sou um cara otimista, eu acho que a velocidade aqui vai começar a aumentar e a gente vai começar a andar junto, até porque não tem outra solução, né? Daqui a pouco todo mundo vai perceber claramente, mais claramente o envelhecimento da população e o impacto disso na sociedade, e todo mundo vai começar a dar foco e atenção para isso. Eu acho que é muito difícil para os jovens, assim, esse público-alvo dos jovens universitários, eles não pensam nisso, é muito difícil.
Eu acho que dá, tem alguns que se sensibilizam por isso. Então, por exemplo, agora a nossa filha de 14 anos, vivendo essa experiência de morar com as duas avós, ela com certeza vai ter uma cabeça diferente. Muito se conversa sobre esses conceitos de envelhecimento ativo, das pessoas começarem a se preocupar preventivamente, começarem a se cuidar para ter um envelhecimento mais tranquilo, com mais qualidade de vida, né? Então, eu acho que dá para trabalhar bem, até os filhos hoje que começam a se preocupar em cuidar dos seus pais, eles vão ser impactados por isso e vão trabalhar naturalmente a questão do envelhecimento ativo. Eu acho que esse é que eu consigo enxergar esse passo primeiro. O dos jovens acabam como uma consequência, o exemplo que eu estou falando da nossa filha, né? Eu me preocupando e a minha filha junta, cuidando, talvez venha junto aí uma onda também de conscientização sobre a importância disso. Agora, é óbvio que tem, né? Tem a necessidade de você mudar a narrativa sobre a velhice, né? A velhice, se ela for vista só como tragédia, né? Como uma coisa muito complicada, eu acho que não tem espaço para a criatividade florescer, né? Então, mas também não é bom também você ficar dourando a pílula, né? Que a velhice, né? Que hoje, né? Somos velhos e no nosso tempo é diferente. Não é para todo mundo que é assim. Nem todo mundo, né? A vida melhorou, se aposentou com 65 anos e aí foi pular de paraquedas, né? E é todo mundo magrinho e não toma remédio e faz maratona. Não é assim. Não é bom também descolar da realidade, né? Velhice. Uma fase que proporciona novas emoções e desafios para cada indivíduo e para cada família. Os filhos podem se sentir confusos com esse processo. Aquele pai ou mãe, antes vistos como heróis que sempre cuidaram da família, começam a ficar frágeis. Isso não acontece do dia para a noite, então você vai percebendo isso aos pouquinhos. Eu acho que, de certa forma, a gente lidou muito bem com isso, né? A gente foi muito com a ajuda dela, pela inteligência dela, pela experiência de vida dela, ela facilitou, vamos dizer assim, a vida dos filhos de participar desse processo como um todo. Então a gente vai lidando, tem hora que dá um pouquinho de angústia, poxa, ela já não está conseguindo fazer mais isso, eu preciso ajudar nisso. Mas eu também não penso e fico pensando muito no futuro, eu acho que a gente tem que viver o presente, ajudar ela no presente, no que for preciso. E eu acho que é isso, é retribuir tudo que ela fez para a gente, no dia a dia, até quando for. Você faz uma rede de cuidado, né? Então, tem os médicos, tem as empresas que te fornecem serviços, tem os cuidadores, tem os vizinhos, tem os parentes, né? Quem tem irmão tem os irmãos, né? Você monta essa rede. E isso é um desafio, porque a gente vê famílias se esfacelando, né? Quando tem que cuidar de idosos, né? Às vezes eu digo assim, podia ter um irmão, né? Com quem dividisse isso. Às vezes é complicado. Você vê, né, amizades entre irmãos se acabando por causa do cuidado. Então, não é fácil, mas pode ser, para mim foi gratificante, porque se não fosse neném, jamais eu teria estudado sobre longevidade, nem me preocupado com o problema do envelhecimento populacional, jamais teria feito uma TED, jamais teria escrito um livro.
o ambiente familiar sempre foi super profícuo para me fazer chegar uma hora e tomar essa decisão de convidar. E a outra questão é que eu não fiz isso sozinho. Na verdade, eu fiz isso com a minha esposa. A gente tomou uma decisão junta. Então, tem todo o lado feminino dela me apoiando para chegar nessa decisão. E também todo o apoio dos meus irmãos, todo mundo preocupado comigo. Olha, o que você está precisando? Você está aí cuidando no dia a dia com a mamãe, o que é que você precisa? Então, eu não estou sozinho, eu não sou um herói, eu sou um filho cuidando da mãe, basicamente, com a minha esposa apoiando nesse processo. Eu, pessoalmente, gosto de pensar sobre o cuidado por isso, né? Porque eu hoje cuido, mas a pergunta é, como é que vai ser a minha vida quando eu precisar de cuidado, né? Eu vou ter dinheiro suficiente, eu moro longe das minhas filhas, como é que elas vão cuidar de mim? Se eu não puder mais morar em casa sozinha, onde é que eu vou morar? Né? Quem é que vai prover essa moradia para mim? Então, são várias perguntas com respostas difíceis, né? E eu acho que nos últimos 10 anos a sociedade começou a construir essas respostas, né? Mas cuidador é aquilo que eu digo no meu livro, né? Cuidador, um dia você vai ser um. A partir de agora, muitos de nós estaremos envolvidos na tarefa de cuidar de mais alguém a quem somos ligados por grau de parentesco ou não, vivendo próximos ou longe, com laços de afetividade já construídos ou que precisam ser criados. O cuidado entra numa nova era e nós, junto com ele, é preciso aprender rápido.